Oi, tudo bom? Hoje, terça-feira, estou aqui a caminho do meu trabalho, como todo cidadão brasileiro, buscando o seu sustento. Mas quem nunca pensou em jogar tudo pro alto e sair por aí viajando? Pois é, eu conversei com duas pessoas que fizeram isso e hoje levam a vida de nômade. Se liga aí nesse papo com o Gegé que tá super legal. Gente, eu tô aqui com o Richard e com a Lana. O Richard para quem conhece, para quem segue, eu já indiquei muito, hein? Vida de Mochila, ele tem o Instagram, Vida de Mochila, também tem o canal no YouTube, faz vários documentários legais. Lana, você também tem canal? Não, né? Não YouTube tenho não, mas canal, gente. você tem o Instagram que Eu eu tenho uma sigo. página, o Elas Viajam Sozinhas, que está Isso. sendo reformulado agora durante a pandemia. Mas ele existe, quem sabe no futuro também não tem um canal. É, Eu quem fico sabe? tentando convencer ela do canal, mas ela é um Eu sou pouco texto, eu sou blog, resistente. eu sou site, tô fazendo site agora. Já começa a diferença assim, né? Dos dois. Amor, tá em falta disso, hein? Então, eu tô aqui com os dois, eles são namorados e viajantes, nômades, né? É assim que a Isso. gente chama, nômades. E hoje eu chamei eles aqui para a gente conversar, bater um papo sobre a vida deles de nômades e também sobre o relacionamento deles, né? Porque esse casal e viajante, como é que eles fazem? Como manter esse relacionamento? Será que são tudo flores? Como que é isso aí? Já aviso que não. Assim, quem tá querendo, vamos largar tudo, mozão, vamos pra estrada. Será? Acho Já, que não. já acaba com o romantismo de cara, ó, deixa eu sonhar um pouco. Tá, vamos deixar só um pouco. I never made it, but I know Primeira pergunta, vou fazer um aqui, vou dar um de William Bonner. Onde vocês estão, Richard e Lana? Em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Mais especificamente na Coroa Vermelha. A Exato. galera de Goiânia aí conhece a praia porque veio muito para Porto Seguro, né? Aí a gente está Arrasaram. morando aqui agora. Fazendo um ano na Bahia já. Eu tô um ano sem sair da Bahia. É. Que coisa O boa. Richard deu uma escapulida pra Eu Goiânia. dei uma escapulida para gravar o documentário só do Caminho de Cora Coralina, mas tirando essa parte desse um mês aí que eu passei em Goiânia, a gente estava junto aqui Bahia. na Bahia. Um ano na Bahia já. Estão com as energias bem renovadas, hein? Pedir para vocês falarem um pouco brevemente, né? Cada um fala aí de si, como que começou essa vida de nômade? Fala um pouquinho aí da história. Bom, eu tenho 27 anos e eu sou jornalista também, igual a Jéssica, e eu estava fazendo pós-graduação em ciência política, que eu amo política. E eu já estava trabalhando na área, eu trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Trabalhei lá por quase 3 anos. Eu gostava do trabalho, não gostava, e dava de algumas pessoas lá que trabalhavam comigo também, claro, mas era um ambiente muito ruim para mulheres. Eu era muito jovem, eu tinha que lidar com 90 deputados por dia, então era algo muito ruim quando você é jovem e tudo mais, mulher, tá trabalhando lá, então muito assédio rolava, era muito ruim. E aí eu tava num relacionamento também estável, 2 anos, fazendo pós-graduação, assim, aquela vidinha que já tava assim, ó, pais felizes. Roteirizado, é o roteiro. Roteirizada. Pais e avós, Exato. seria. Pais e avós, né? Os avós mais ainda. Já tava extremamente assim, já tava tudo bonitinho. Até que eu dei um pequeno surto, né? Quem nunca, eu acho. E eu terminei o meu namoro numa quarta-feira. Numa sexta-feira eu pedi demissão. E na segunda-feira eu comprei uma passagem de ônibus para o Uruguai. Então eu ia de São Paulo até o Uruguai, até a fronteira de ônibus. E a passagem era para depois de 3 meses. E aí, nesses 3 meses, eu fiquei planejando e pesquisando, me despedindo da galera de São Paulo. Então, foi. Aí eu Foi. saí e nunca mais voltei. Assim, na minha cabeça era: vou passar um aninho, depois eu Ano volto. sabático, Um ano né? Tinha sabático. essa. Não, como se eu tivesse trabalhado também nesse ano. Mas a minha ideia era voltar para São Paulo, porque eu não imaginava uma vida fora de lá. É difícil, acho que quando você está tanto tempo naquela rotina, você vê todo mundo que está tendo a mesma rotina que você, que existam outras formas de viver. Ainda mais São Paulo, né? Sim, e meus Nossa. pais são empreendedores, então, assim, é uma cabeça muito realmente de trabalho, produtividade. E, assim, tem um trabalho, não é o suficiente, você tem que fazer um também, porque tem, sabe, preenche o seu tempo livre com trabalhos. Você gosta de fazer aquarela? Vende. Sabe, você quer tocar o ukulele? Vai tocar em festa infantil, é tipo, Abriu um e-commerce para vender abre um aquarela. e-commerce. Tem que prender o pensamento de coach 24 Capitalismo na horas. veia. É Entendi. exatamente, é 24 horas o pensamento de coach. Cara, E então eu saí de lá, isso.
Você teve, assim, tipo, aquela meio que exaustão que a gente tem na sexta-feira, que não dá vontade de voltar na segunda, você concretizou. Você falou, Eu quer realizei. saber? Meu E eu Deus. não cumpri o mês prévio no trabalho. Gente, Eles tudo. falaram, cumpre o mês Aviso prévio. prévio? Eu não cumpri o aviso prévio. Eles falaram, cumpre o aviso prévio. Eu falei, eu não aguento mais entrar nessa Nossa, porta. Eu Não, eu fiquei. se tava. pudesse, dava pra pedir demissão pelo telefone, né? E não voltar Não, mais. eles ainda falaram, tem que escrever uma carta à mão. Sério que eu tenho que voltar na segunda só pra fazer uma carta à mão? Inclusive, agora eu tô balançada, porque eu tô de férias essa semana, meus últimos dias de férias, então pode ser que segunda-feira eu esteja comprando uma Entregue minha passagem, cartinha. esteja comprando uma passagem aí para onde está recebendo brasileiro, que eu não sei qual A lugar. Bahia tá recebendo A Bahia tá brasileiro. recebendo, é para Bahia, é para lá que É. eu vou, então pronto. E aí, Richard, fala um pouco de você. Então, eu de Goiânia, né? Formei ali em Relações Públicas na UFG, só que eu trabalhava sempre com marketing. Sempre trabalhei com marketing e fazia muito freelance de design, fazia website, tudo dava para fazer de freela, eu fazia. Eu era meio que um coringão ali na comunicação. Opa, tá pintando um job aqui? Vamos fazer. Até que eu fui trabalhar na BR Malls, foi o meu último emprego formal, o último CLT. E na época eu tinha criado o Vida de Mochila, que era um blog para mim me distrair. Do mesmo jeito que você tem esse projeto aí, eu criei ali, porque aquilo ali era um momento onde eu podia sair daquele mundo e sentir que eu estava construindo alguma uma coisa que eu gostasse. Não é para ganhar dinheiro, porque eu não sabia ganhar dinheiro com isso. Mas era legal porque eu parecia que eu estava construindo algo novo, né? Eu tinha muito prazer naquilo. E aí eu tinha um sonho, que era viajar à América Latina, eu queria ver o Ushuaia, queria ver o México, eu queria cruzar toda a América Latina sem avião. E aí teve um momento da minha vida assim, onde eu estava com muitas frustrações mesmo. Então, tipo, meu pai faleceu, eu estava já meio chateado com a empresa, do ponto de sentir que eu me doava muito, eu não tinha muita coisa em troca. E aí foi juntando esse tanto de coisa, assim, eu falei, cara, tá na hora de realizar esse sonho meu. E eu queria juntar dinheiro na época, eu tentava juntar 40 mil, nunca dei conta de Nossa, 40 juntar. mil tá viajando até hoje com essa história que você Não fala. dava conta. Tipo, toda vez que eu juntava, sei lá, 3 mil, eu tinha que acontecer alguma coisa. O carro estragava, É, uma mas sempre. multa. Mas não dá para fazer com dinheiro. Eu não consigo juntar. Eu já me entendi que eu não sou uma pessoa planejada. E aí, quando eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso, eu vendi as coisas que tinha lá no quarto. Então, vendi videogame, televisão, patins, roupa social, essas roupas social de marca que eu usava para trabalhar, eu saí vendendo tudo. Aí deu R$ 3.700, peguei esse dinheiro e comecei a fazer a viagem pela América Latina, né? E aí, ao longo do projeto, foram 2 anos viajando, eu criei o YouTube, e aí o canal foi crescendo. E depois que eu voltei, eu terminei todo esse projeto, eu já estava conseguindo me manter na estrada. E aí já não fazia mais sentido voltar para o mundo corporativo. Eu falei, bom, mas se eu já estou me mantendo na estrada, tipo, eu não tenho interesse em ficar rico, eu vou buscar algo que me faz feliz, né? Estilo de vida. E aí eu me mantive na estrada. Então, eu tenho 4 anos já. A gente saiu Você. na mesma época. Olha só, gente, eu amo o Não, destino. e a gente. Não, esse daí foi É. curioso, É, né? O destino agiu curiosamente com a gente. Porque ele saiu em junho junho de e 2017. eu saí em novembro de 2017. E a minha Olha só. viagem era do Uruguai até o México por terra. E eu É. não segui o Richard. E o Richard não me seguia. A gente fez o mesmo trajeto sem conhecer um ao outro. A gente tinha o mesmo objetivo, mas a gente não se conhecia, né? Só que, o contrário também de você, eu não produzi nada. Essa era viajante mesmo. Não, você também é Não, viajante. também viajante, mas também Mas com tinha um um ponto. conteúdo, né? Na Tinha internet. Não, trabalho, o né? meu eu não tinha nem internet no celular. Então, se eu não tinha Wi-Fi, eu não tinha comunicação. Cara, então você saiu sem comunicação, sem nada, e assim, que massa, né? Porque a mesma energia, a mesma coisa que o Richard estava sentindo, você estava sentindo em outro estado, e foi o que fez vocês se encontrarem. Muito legal. Mas o seu Sim. processo, Richard, até sair do emprego, foi um pouquinho mais demorado ou foi também bem papo igual da Lana? A Lana, ela foi mais louco, vamos dizer assim, né? Foi mais, o meu,
enquanto eu trabalhava, toda vez que tinha férias, eu pegava e fazia um mochilão. E aí esse mochilão já era quebradeira mesmo. Esse daí é um detalhe, né? Porque foi a minha primeira viagem sozinha, meu primeiro mochilão, meu primeiro de muita coisa. Primeira vez que eu era em hostel, primeira vez em Não, couchsurfing. foi bem loucura o seu. Até padrões mochileiros Foi foi meio loucura. loucura. É, Ai, Deus, admirei agora, viu? não, eu me preparei bastante. Eu cheguei, por exemplo, eu fazia essas viagens de 15 dias, e depois que eu larguei a BR Malls, eu fiz outras viagens, e aí eu fazia umas viagens muito baratas, assim, perrengueira desgramada, porque eu tinha pouca grana, não estava trabalhando lá com os meus pais, e foi a primeira. Então, por exemplo, quando eu fui viajar para a África, para Moçambique, foi a primeira vez que eu fiquei sem dinheiro, sem nada na carteira. Tipo assim, ó, zero, saldo zero. Não, mentira, não é nem saldo zero, era saldo -1000, que eu já tinha usado todo o cheque especial. E eu ter essa coisa de sentir o que é estar num lugar diferente, desconhecido, lá não falava português, onde eu não conhecia ninguém, sem dinheiro. E lá já tinha começado a desenrolar. Então, eu fiz pequenas viagens de um mês. Essa da África foi a mais longa antes dessa aí, que foi 40 dias. Então, eu já estava bem mais preparado do que a Alana, eu já estava bem mais cascudo. Isso foi me dando confiança aos poucos. Fui pegando confiança, juntando várias coisas até que chegou a hora de zarpar. Não foi tão uma loucura assim, não. Eu sempre aconselho também as pessoas que querem fazer isso, eu falo, vai aos poucos. Eu não aconselho a fazer na loucura que nem eu fiz. Até para estar preparado, porque a mochila que eu fui na minha primeira viagem é uma mochila ridícula, assim. Eu carregava coisas que não tinha que carregar. A mochila lá do ensino fundamental. Tipo, era gigante e muita coisa que eu não precisava que eu tava carregando, mas é que em São Paulo eu precisava todo dia. Então no mochilão eu também vou precisar. E aí esqueci umas coisas que assim, esquece cortador de unha. Tipo, querida, sua unha ainda vai continuar crescendo, sabe? Tipo, então eu mudaria muita coisa. Mas é verdade, a gente não tem, sim, falo por mim, eu viajei agora recentemente, minha mala... vai só com a mala de mão agora que a gente, né, paga para despachar, todo mundo teve que começar a se adequar com mala de mão. É um caos, tipo, meu Deus, como eu vou levar secador, chapinha, todas as minhas roupas, e se eu precisar? E a gente sempre vê que quando chega lá você não usa nem metade. As roupas sempre voltam sem usar, e aí me dá raiva, eu falo, para que eu trouxe isso? Mas da próxima eu vou fazer do mesmo jeito. E é uma combinação que as pessoas tendem a imaginar que é meio manual, tanto que muita gente me pergunta, como é o que você carrega no seu mochilão e tal. Você tem que entender que são duas coisas, é uma combinação de o lugar para onde você vai, o tempo que você vai ficar, seu momento de vida, entendeu? E a experiência que você já tem. Não é tipo um manual. Então, por exemplo, eu vou fazer o caminho de Cora Coralina, é uma mochila completamente diferente da mochila que eu ando no dia a dia. E a mochila que eu ando hoje é completamente diferente quando eu estava na Colômbia lá em 2018. Não tem nada a ver. Então, você tem que entender o seu momento de vida, o que está sendo necessário para você, o destino que você vai, ou os destinos, né? Então, você tem que, às vezes, tentar achar alguma coisa mista ali que caiba para tudo. E a experiência que você tem. A galera acha que tem manual para isso. Não tem. E como que vocês se conheceram? Tem muita gente que acha que por conta da gente ter feito uma viagem com a mesma rota, vamos dizer assim, rota entre aspas, porque não tinha uma rota, mas a gente acabava passando. Um destino final. Tinha o mesmo trajeto, Uruguai e subindo até o México. Até a gente acaba fazendo uma rota parecida por conta das vias de acesso às fronteiras, né? E como mochileiro a gente não estava de carro, então se é difícil demais fazer um deslocamento lá para Amazonas e voltar, então dependia muito ali. E a gente passou por vários lugares parecidos. E aí, quando eu estava no Chile, eu recebi um directinho lá, mandou DM, pá! Olha o Instagram, E a gente foi pelo Instagram, e a gente não se encontrou pessoalmente durante a viagem toda. Eu cheguei até o México, ele chegou até o México, e a gente não se cruzou em nenhum momento. E a conversa também que a gente teve foi porque você estava trabalhando na Free Stay Trips, que era uma agência de turismo. Sim, eu estava morando no Atacama naquela época. Tinha acabado de sair da Atacama. Então, ele estava em Santiago no Natal de 2017, eu também estava lá no Natal de 2017, e também em São Pedro do Atacama no Ano Novo. Sim. Os dois estavam nos mesmos lugares, porque a gente não... Ainda mais São Pedro, que é um ovo. E aí, que ele estava trabalhando nessa agência, eu queria saber mais dessa agência e mandei uma mensagem para ele, tipo, até quando que vai valer tal coisa aí desse passeio, não sei o quê. E começamos a conversar,
A mensagem era literalmente, até quando? Até quando? A gente Tipo, foi e voltou na mensagem, eu- a pessoa tava escrito até quando? Eu divulguei, tipo, um cupom de desconto, ela quis saber, Até até quando? quando? Não teve Olha. nem oi, tudo É. bem, nem nada. Aí ele fala, aí eu recebi um DM. Aí as pessoas acham que eu já mandei um DM super dando em cima dele. Eu Sim, super- parece, né? Não, só até quando? Até quando? Tipo, esse É, desconto aí, moço, até quando? Era um momento diferente, né? A gente começou a conversar e aí a gente viu que a gente estava fazendo uma viagem parecida. A diferença é que a viagem da Lana durou 1 ano e a minha durou 1 ano e 10 meses. Então, esse timing fez com que a Lana, um pouco depois disso, estivesse sempre à frente de mim nos países. É, então, assim, eu tava saindo do país, ele tava entrando. Uhum. Então, a gente tava perto, fazendo a mesma rota, só que muito longe. Por que isso? Porque o Richard foi pra Patagônia. Eu não desci pra Patagônia, na Argentina. Porque eu não Mas tinha a- roupa de frio Aham. suficiente. Mas a Eu sua também não sou muito de frio. Mas a sua viagem também era só por terra. Era só por terra. E é ônibus, carona, e é isso. É que aí tem um ponto também, a viagem ela se forma também de acordo com o estilo do viajante, né? É. A Lana é uma pessoa muito de pessoas, de cultura, de museu. Eu era um cara de trekking, eu queria ver trilha, eu queria ver Ele é só montanha, danado. lago. Então, por exemplo, até cidade grande eu passava rápido, eu não ficava muito tempo. E a Lana já estava num rolê mais cultural ali, conhecendo mais gente. Sempre que tinha, principalmente uma questão de fronteira, eu falei, bom, quem que acabou de cruzar a fronteira? Lana. E aí a gente começou a conversar, porque ela virou o meu ponto de apoio sempre que eu tinha alguma dúvida relacionada à fronteira ou a posicionamento político. Por Sim. exemplo, a Nicarágua estava numa crise braba, foi o auge daquela crise da Nicarágua. Assim que eu entrei no país, o país estava praticamente fechado, de tanto protesto que estava tendo, assim, todas as rodovias paralisadas, porque as pessoas estavam bloqueando as rodovias para ninguém transitar lá dentro. E eles estavam muito preocupados. Eu falei, porra, o Richard vai chegar com a câmera Sim, para ter um canal no YouTube, sabe? Eu tava chegando querendo gravar, tá? Era uma vez o Richard. Aí eu fui avisar ele, falei, ó, Aham. cuidado, ficar É. ligado. Mas a gente tinha um approach, assim, bem de amigo mesmo. Super de amizade. Até porque super. na época que a gente estava trocando a ideia, a Lana namorava um espanhol e eu namorava uma argentina. A gente era outros casais, assim. É. A gente era mais amigo mesmo. Sim. Entendi. E aí, todo esse rolo, a gente só foi se conhecer pessoalmente, já tinha o quê? Uns 6 meses que eu tinha voltado de viagem. Sim. Foi muito tempo Terminou depois. sua viagem lá pela América Latina e aí você voltou para onde? Aí foi o seguinte, eu voltei para Goiânia, mas eu tinha muita amiga em São Paulo. Como eu já estava nômade, eu podia ficar Indo e vindo. indo e vindo e tal. E aí, uma coisa que aproximou muita gente também foi a crise pós-viagem. Quando você tem que se readequar, a entender o que você vai fazer da vida depois daquilo. Tipo, tá legal, realizei esse sonho. Sabe? É. Realizei meu agora? sonho de viajar todo o continente, quase todo o continente latino-americano. O que vem depois? Ou então tô conversando com meus amigos, mas já não me identifico com a conversa que eles têm, sabe? E eu não quero voltar para o meu trabalho de antes, que eu recebi oferta, por exemplo, para voltar para o meu antigo trabalho. Eu não quero voltar, mas ao mesmo tempo estou desempregada, eu não sei o que eu faço. Então, você começa a ter muito dilema dentro de você. Sim. E a pessoa que tinha acabado de voltar da viagem. Nossa, eu cheguei em Goiânia, eu me senti um ET. Assim, eu falei, Lana, eu não sei como é que tá em São Paulo, mas aqui em Goiânia eu tô completamente perdido, assim. Não consegui acompanhar nenhuma conversa. Não conseguia. Até que um amigo nosso, que é o Kainan, a gente estava gravando um podcast na época, que é o Mochileiro Sem Pauta. Já ouvi. E aí, então, aí a gente estava desenvolvendo esse projeto, eu e o Kainan. E aí o Kainan, Richard, vamos gravar sobre Couchsurf. Para quem não conhece, Couchsurf é uma ferramenta, um site onde você pode receber algum viajante na sua casa ou você pode encontrar sofás para dormir por aí e não ter que pagar hospedagem, né? Super famoso. Aí, você conhece alguém que tem umas histórias cabulosas de Couchsurf? Eu falei, porra, é a Lana, cara. A Lana tinha várias. E aí, eu falei, vamos convidar a Lana. E aí, quando a Lana foi participar do podcast, a gente começou a conversar do mesmo vídeo que a gente está fazendo agora, né? Aqui, com mais profundidade, porque a gente conversava muito por WhatsApp ou direct. A gente nunca nem tinha mandado um áudio, por exemplo, um pro outro. Foi sempre mesmo só por texto. Então, não era aquela conversa que você realmente Era muito desenrolava, mais sabe? informação, né? Ó, Era.
Mas e aí, vovô, foi boa volta aí pra Goiânia. Não, tipo, eu tinha uma Era bem queda por ela já. Eu falei, pô, a Lana, essa mulher aí é porreta, tal. Só que, tipo, não tinha muita... O jeito que ela pergunta até quando é diferente. Eu vou fazer o quê? Tipo assim, legal, menina, gata, massa, gente boa, só que eu não vou lá Gosto da América Latina. Só que, tipo, não tinha uma situação onde eu fosse para São Paulo para te conhecer melhor. Não, tipo Bem assim, bizarro. Você ia me assustar um pouquinho. não, essa coisa de total creepy, né? Tipo, aos meus métodos de tentar conhecer uma menina, eu não faria isso, cara. Tipo, muita loucura. E aí depois a gente começou a gravar esse podcast, a gente gravou sem brincadeira, acho que uns 3 horas e meia. Só da gravação. 4 pessoas estavam na gravação. Contando história, rindo, conversando, super de boa. Depois que acabou a gravação, eu e a Alana, a gente ficou na linha. Pô, foi embora, a gente ficou. E a gente ficou mais 1 hora e meia. Aí eu falei, caralho, velho. E falando sobre essa crise da volta, como é que tá aí pra você, como é que tá se sentindo e tudo mais. Resumindo, a gente ficou 5 horas na ligação. Quando desligou a ligação, eu falei, caralho, velho, fazia anos, me sentia um adolescente, assim, porque, pô, 5 horas conversando com alguém no telefone, pergunta aí, quem faz isso? Ninguém, pô, nem Eu também não faço isso. nem na Eu fiquei universidade assustado. ninguém liga para ninguém mais, imagina Pois conversar até aleatório. Aí eu falei, putz, velho, essa mulher é demais. Aí eu já tava meio chona já. Só que ainda ela tava lá em São Paulo, eu tava lá em Goiânia. O que fazer? Aí que eu joguei uma cartada de mestre aí. Ela é paulista, vou usar isso a meu favor. Uma das coisas que eu tava fazendo para conseguir dinheiro na estrada era fazer expedições com as pessoas que seguiam vida de mochila. Então eu criava viagens que eu entendia que fossem viagens legais, assim. Então eu criava do meu jeito, com os meus parceiros que eu conseguia na estrada, e eu vendia para uma galera. Só que eu pensei, a Lana tem uma comunidade de mulheres. E você ia viajar de carro pelo Origens e você não ia conseguir ficar vendendo esses pacotes. Eu ia ter mais dificuldade. Eu falei, bom, eu posso convidar a Lana, porque a gente já conversava bastante. Ela pode levar metade dessa galera para uma expedição, metade da comunidade dela e metade da minha comunidade. E lá a gente vai se conhecer, a gente tira um troco ainda curte uma viagem. Eu falei, juntou as fichas aí, vamos nessa. Aí eu fiz o convite para ela. Ou seja, me convidou para trabalhar. Paulista. Chamar para trabalhar aqui que a Paulista não vai recusar. Como foi essa recusa? Esse convite? Porra, viajar, levar amigos, ganhar um troco, parece que tá interessante essa proposta, né? Aí que a gente se conhecer pessoalmente. Foi em julho de 2019. E aí a gente tava com essa galera, tipo, a gente dando atenção pra galera e ao mesmo tempo eu ainda tentava ver alguma oportunidade para Deixa eu dar atenção para essa galera aqui também. Para partir para cima. Era foda que eu ficava assim, falei, mano, será que eu tô mais babando o ovo falando ou tô dando atenção pra galera que veio comigo? O povo da expedição. Uai, mas se eu soubesse que ia ser assim. Não, aí, tipo assim, eu falei, bom, eu tenho vontade de ficar com ela, mas se eu ficar com a Lana, tipo, as duas pessoas que estão organizando, estão se pegando, não estão cuidando de ninguém, não estão dando atenção para ninguém. Aí, tipo, a situação original, tava pensando naquele momento em não fazer nada. Só que aí no segundo dia, a gente foi para um passeio de barco em Arraial do Cabo, a gente estava em Arraial do Cabo, bateu o pôr do sol, olhei em volta, já tinha uns 4 casal lá. Vai agora. Já tinha uma galera beijando a boca, a gente estava lá de boa, o pôr do sol caindo. Aí eu falei, agora é a hora. Agora o universo agiu, agora é a hora. Aí foi aí que a gente ficou, né? Foi aí que a gente ficou. Foi aí, ó, muito bom, boa história. Eu adoro saber como os casais se conheceram. Eu acho muito legal, porque sempre tem uma coisa assim que, você lembra lá atrás, o fulano que conheceu, que aí apresentou. Não, é muito bom, o destino sempre age, assim, muito. E depois de 1 ano e meio conversando também, né? A gente foi 1 ano e meio trocando ideia. Muito bom, tá vendo? Viagens unem pessoas, não separam pessoas, distâncias não separam pessoas. Aí vocês terminaram esse trabalho juntos e voltaram. O Richard voltou para Goiânia, você para São Paulo, como que foi?
Como é que Ah. foi? No dia da cara dele, Eu já era nômade. o Richard já era nômade. Eu tinha alguns trabalhos fixos em São Paulo, tipo, a sessão fotográfica, que eu tinha que fazer alguns vídeos também. Então, tinha algumas coisas que eu tinha que estar em São Paulo. Eu não, eu podia estar onde eu queria. Então eu só perguntei pra ela. Então, dia seguinte, café da manhã, todo mundo lá, Ah. também da expedição, tava lá. Aí ele, e aí, São Paulo ou Goiânia? Aí eu, quê? Tipo, como assim? Calma, que eu tenho que voltar pra São Paulo, tenho que resolver minhas coisas e depois a gente conversa. Mas aí eu fui lá, eu tenho os amigos em São Paulo, falei, ô Daniel, Ismael, deixa eu ficar no sofá aí da casa de vocês, porque enquanto A eu Lana tô. desenrola. A Lana tá desenrolando, eu podia ficar com ela lá em São Paulo. Sim, Aí a mas gente fez algumas viagens, né? A gente foi para Monte Verde, Sim. A fez gente a foi no viagem do litoral de São motorhome. Paulo também. E todos os projetos que eu tava fazendo com vida de mochila, que tinha acompanhante, eu já levava a Lana já. aham, já incluía. Aí- E aí eu, que morro de vergonha, que fiz uma viagem que eu não aparecia, tipo, não colocava minha cara nos stories de jeito, malemar tirava foto. Tô namorando no youtuber? ainda é. falava, ó, a gente vai, vamos para Monte Verde, consegui uma parceria com a pousada lá, mas eu preciso de uma modelo. Porque eu, para vender, eu não vendo nada, eu preciso de você como modelo. É Desculpinha. todo mundo se ajudando, né? Desculpinha, né? Só incluindo É. você nos trabalhos, sei, mas deu certo aí, ó. Não, e a Deu. gente, antes da gente começar a namorar e falar assim, vamos viajar juntos, o Brasil, criar um projeto juntos, a gente ficou uns 6 meses Porque tinha que alinhar ficando à muita coisa, né? distância. Até porque eu acho que como a gente viajou sozinho por muito tempo, apesar de você ter namorado nesse lado, também namorado nesse lado, mas a gente tava sozinho a maior parte do tempo. Tava. Então a gente Então, tem uma junto- individualidade muito forte. É assim, como é que você vai saber, tipo, você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, você fala, pô, mas... Eu gostava da Lana, já sentia uma vontade assim, mas eu tinha uma coisa que me afastava do relacionamento, que é, eu tava 6 anos solteiro, 6 anos, eu já tava, então eu já tinha minha individualidade prontinha, pô, meus hábitos, a maneira que eu via o futebolzinho e tal. Eu já tava viajando há 2 anos solteiro. E durante esses 2 anos eu tive outras oportunidades de ter relacionamentos. Eu falei, eu não quero relacionamento, porque eu quero viver viajando e eu quero sozinho, sem empecilhos. Mas vocês tinham, assim, já na mente que quando fossem se relacionar, tinha que ser com alguém nômade também? Com alguém que viajasse, a mesma pegada ou não? Tá Ai, sim. No caso, o meu ex não era nômade. Então isso pra mim era algo horrível, porque dificultava. dificultava demais o relacionamento. Porque você sempre tá sem a pessoa e sem saber também quando você vai poder vê-la. Sim. Sabe? Tipo, nunca tem, sei lá, se fosse um relacionamento à distância, que somente tá, daqui 2 meses ele vem, daqui 3 meses eu vou, não sei. A gente simplesmente não tinha previsão de nada. Então, Não, na minha é. cabeça era assim, se for namorar tem que ser o nômade, só que também é a mesma coisa do Richard. É Eu tinha individualidade engraçado, né? muito forte. É Para mim, se engraçado. não é nômade, não tinha relacionamento. Pois Não, é, mas não tem relacionamento. Não tinha. Tá doido. mas sabe o que é interessante, que é engraçado? Porque assim, tinha que ser nômade, mas ao mesmo tempo é uma pessoa também que vive viajando, que tem essa individualidade muito forte. Então, bem que é contraditório, assim, né? Tipo, Sim. Não, e aí você tem que ser nômade, você tem que ser uma pessoa que tem a vontade de viajar para o mesmo estilo ainda. Ainda Não, tem mesmo isso, estilo e mesmo destino. mesmo destino. Essa é outra coisa. Pro Richard, eu não sei se ele estaria na Bahia até hoje. Eu tô feliz. Eu gosto de praia, mas É que acontece também, a gente desse ficou tanto. meio que preso na Bahia, né? vocês passaram, né? Assim, ainda estamos em pandemia, apesar de Sim, não ainda parecer. estamos. Mas Sim. vocês ficaram 6 meses isolados juntos no 8 meses. 8 meses. 8 O meses. que acontece? A gente, beleza, foi dezembro, né? De 2019, eu falo do ano passado, né? Pandemia a gente não sabe, mas é dezembro, 2020, dezembro de 2021. 2019. E aí que eu falei, eu quero viajar a todos os estados do Brasil, quero morar um tempo em todos os estados do Brasil. Só não imaginei que seria um ano, né? Só na Bahia. E aí eu comentei isso com o Richard gostou do projeto, a gente começou a desenhar algumas coisas juntas, vamos fazer assim, que não sei o que, não sei o que lá. Beleza, vamos sair depois do carnaval. A gente criou uma produtora de vídeo junto, a gente treinou vídeo, já montou meio que um Sim. portfóliozinho lá. A gente se estruturou. Trabalhava juntos, assim, a gente não só estava namorando, como a gente também estava trabalhando juntos. E aí que a gente foi para Goiânia, para você se despedir da sua família também. Que Pra a gente ia Lana ficar um tempo na conhecer a estrada. família Sim. tradicional Pra conhecer, goiana, comer pamonha. Comer comer pamonha, comer pamonha. x-tudo. Levou ela no pit dog.
Levou. Levei. Mas é muito claro. bem, é claro. A gente foi senão- umas 2, 3 vezes no Pit Dog em uma senão semana que eu fiquei lá. senão ia ter que voltar, hein? E a gente saiu e nosso primeiro destino foi Lençóis, na Chapada Diamantina, que era uma chapada que os dois nunca tinham ido. Então a gente ia poder conhecer juntos, o que ia ser muito legal. A gente está planejando ficar lá uns 2 meses, no máximo. Só que é porque a Chapada Diamantina é gigante. Então a gente ia passar em 6 Em cidades. 6 cidades em 2 meses. Esse era o plano, mais ou menos. E a primeira cidade seria a cidade base mesmo, que é Lençóis. Chegou lá super bem recepcionados, e é uma família mesmo, sabe? Então a mãe dela recepcionava lá na entrada, e todo mundo ajudava da família, então legal, né? Chegamos lá. É que no caso, como a gente trabalha com vídeo, a gente já permutava estadia em troca de vídeo comercial. Então a gente tira foto para pousada, edita foto, faz um vídeo comercial também para eles, legal. para apresentar não só a cidade, como a pousada, as cachoeiras que tem lá perto, que é para eles mandarem para os outros clientes. A gente promove o destino também. E Ah. aí o plano era ficar uma semana, né? Era uma semana a proposta do trampo. Sim. E aí, E em uma semana, Não, no nosso quarto dia, assim, no nosso segundo dia lá, a gente foi na Cachoeira do Mosquito, com uma agência que a gente também estava permutando o passeio em troca de vídeo comercial e foto. E aí, no segundo dia a gente foi fazer esse passeio, no terceiro dia começou um boato de que chegou no Brasil e já está, e só está em São Paulo, está não sei os onde. rumores. Os rumores. E aí, na quarta-feira, a Chapada Diamantina fechou, o Parque Nacional. Todo mundo que tinha carro foi embora. A gente não tinha Ficou. carro. Aí a gente foi falar com a Andréia, né? Eu falei, Andréia, a gente combinou uma semana, mas tem como ser mais 3 dias? Só pra gente A se ilusão. organizar, pra saber o que faz. Organizar para onde que a gente ia. Porque não tinha nenhum plano, tipo, não tinha ônibus entrando e nem saindo da cidade. Nossa, a cidade. Lá foi um lockdown com barreira sanitária por muito tempo, porque é uma cidade muito pequena. Pequena. Mas E só não eles têm tem 18 mil. hospital, sabe? Aí, Então, fizeram uma vista super rigorosa mesmo, com razão. E aí que eu acho que a gente nunca conversou com a Andréia sobre, tá, a gente vai ter que ficar aqui. A gente simplesmente foi ficando. enquanto isso, vocês continuaram fazendo o trabalho para eles. Sim. Sim, a gente começou a fazer o trabalho também. A gente ainda divulgava, só que como a pousada estava Tava fechada, A gente nem. muda um pouco a dinâmica, né? Aí eles falaram assim, ó, a pousada fechou, já que fechou, vamos reformar. Sim. E aí a gente foi ficando, aí a gente, não, se precisar da gente aí, a gente varre as coisas aí, ajuda na limpeza, ajuda na reforma. E aí, depois de um tempo, sei lá, depois de 3 semanas que a gente estava lá, a gente era convidado todo final de semana, porque assim, já tem a virou pousada, parte da pousada. virou família. Patrimônio, Aí família. eles tinham 9 chalés, e aí tinha cozinha, tinha uma área também de entretenimento e tudo mais, e a casa deles era mais afastada, não era na pousada. E ele chamava a gente todo final de semana para ir lá almoçar com eles, fazer uma almoção, fazer um churrasco. Meio de semana a gente passava sozinho no chalé. E aí, ia lá, bom dia, não sei o quê, tipo, mas conversava sem. um pouco. A gente tinha até pouco contato com eles também, por conta da pandemia. A gente não sabia direito. Era chalés separados, mas é um chalé de lua de mel. O chalé é bonito, super assim, Lindo. bonito, mas não é ideal para morar. Muito mesmo por Não, muito tempo. e assim, tipo, é que para nós foi o oposto. Nós dois somos viajantes e a gente, no começo do namoro, teve que estar preso dentro de um lugar fechado. Pois com é, e 2 como vocês se cômodos. sentiram com isso? Porque assim, foi para as duas coisas, né? Porque vocês são viajantes, mesmo que não estivessem juntos, já ia ser um desafio ficar 8 meses em um lugar só, né? Ainda, né, no começo do namoro. Então foram 2 desafios, né? Tipo, vocês se conheceram verdadeiramente nesse período, né? Tava cada um passando pela própria crise também. Cada um pandemia. deu um bug diferente. Eu buguei muito, porque antes de chegar a esse momento, só para o pessoal entender, a gente ficou 8 meses morando nesse chalé. E antes de eu chegar nesse momento de morar no chalé por 8 meses, eu estava mais de 2 anos sem passar mais de um mês em uma cidade. Eu não ficava um mês em nenhum lugar. Nenhum lugar eu ficava um mês. Era tipo, E um assim, mês lá a era gente um voluntariado só. era já nesse vazava. lugar e a gente não podia sair. Então não tinha cachoeira, não tinha rio.
A gente não podia fazer nada na cidade. Era só o Só chalé a mesmo que a pousada. gente tinha que... A galera acha que porque a gente tava na Chapada Diamantina, a gente Ai, tava que indo pra cachoeira paraíso! e tal, e não Aham. tinha nada disso. Tava preso, Era- mas isolado mesmo. Tava. a gente não dava rolê na cidade, até porque quando a gente ia na cidade fazer compras, o povo já denunciava a gente achando que a gente era turista. Ligaram pra Ixi, polícia e a gente nossa, com a que mochila cheia de horror. comida, tipo, não, moço, a gente só tá Tá aqui, é a compra de gente, mercado mesmo. Aí a gente tá perdido depois que a aqui tem um galera mês. começou. Depois que eu comecei a gravar alguns vídeos, aí eu gravei um vídeo falando do nosso isolamento lá, que a população local entendeu que a gente estava morando Ah, lá. sim. Aí ficou mais amigável para sair, mas isso É. demorou pra caralho. Nossa, a gente foi sair, sei lá, no 5º mês, 6º É, mês. 5 meses ali, e aí, tipo, eu já não era acostumado a ser nômade. Depois eu tava 6 anos solteiro, de repente eu tava casado, porque se você tá. Gente, me casaram, Bem me casado, casaram. né? Nem Tinha casado passa tinha esse nem um tempo, esse almocinho tanto de na tempo. casa da sogra no domingo. Era tipo assim, Nem isso pra distrair. pra distrair. Não, aí eu buguei completamente. Eu buguei porque o meu trabalho, a renda vinha de eu produzir os vídeos, eu não tinha mais o vídeo. Meu trabalho é incentivar as pessoas a viajar, eu não podia mais incentivar as pessoas a viajar. E aí eu buguei completamente. Eu buguei ao nível de eu voltar para minha infância, de eu passar noite só jogando Counter-Strike. Talvez você Foi buscou bem... um lugar assim mais seguro, né? Que você tinha na sua memória, mais, sei lá, confortável, que dava uma paz ali. e foi exatamente. Todo mundo bugou, né? Assim, na verdade está sendo ainda, né? Estamos aqui apegando ao pouco de saúde mental que ainda resta, mas assim. Mas e aí? Aí vocês ficaram depois de 5 meses, brigas? Como que foi esse processo Brigas. de A gente conhecer teve. o outro? Eu acho que a gente acabou se desentendendo muito também porque a gente estava em horários muito diferentes. Eu comecei a acordar extremamente cedo na pandemia e ele, como estava jogando videogame, dormia extremamente tarde. Então, a gente não estava na mesma casa se desencontrando, né? E era uma casa de 2 cômodos e banheiro. Mas você não acha que isso a gente foi meio de propósito do nosso inconsciente tentando buscar alguma individualidade naquele Sim, momento? sim. Tipo assim, eu vou ficar até tarde aqui porque é o Faz único momento sentido. que eu vou ficar sozinho. E você acordava mais cedo porque você sabia que era o único momento que você ia ficar sozinho. Então foi meio que a Faz gente no sentido. desespero da individualidade. Somos pessoas que têm uma individualidade muito forte. A gente Uhum. gosta muito disso, a gente preza muito A por gente isso. valoriza pra caramba também. Demais. Então, faz total sentido. Esse é o meu maior medo ao entrar no relacionamento. Falei, pô, eu vou mudar, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto e eu vou estar só me adaptando. E aí também teve Vamos contar da carta? Pode contar, pode. O que acontece? O Richard, ele Joga na estava extremamente mesa. fechado, extremamente triste, extremamente no mundo dele mesmo. Ele não verbalizava, ele não conversava, ele não dialogava muito. E ele estava passando pelos momentos dele, claro, eu também estava, só que eu estava convivendo com ele. Então, né, estava muito difícil também para mim e para ele também. E sempre foi muito confortável para mim falar: Ó, eu tô indo lá na rede, eu quero ficar sozinha. Sabe? Uhum. Tipo, não vai atrás de mim, sabe? Eu quero ir pra lá sozinha. Então, eu tô indo fazer alguma coisa, eu tô indo sozinha. Sempre foi muito confortável pra mim. E pro Richard, não. A experiência que eu tive de relacionamento era É sempre diferente. experiências de quando eu tinha 20 anos. Tenho 31 agora. E se eu falasse pra pessoa, todas as vezes que eu tentei, eu queria ficar sozinho, foi uma crise. O pau quebrou. Eu falei assim, não, tipo Quer assim, ficar sozinho por quê? Como assim? Não quer não, ficar é comigo? crise. Eu tinha muito esse medo. Pô, de eu deixar de ser eu, de eu deixar de fazer as coisas que eu gosto. E aí a Lana já veio com muito mais maturidade que Aham. isso. E aí eu não sabia falar para ela, eu preciso ficar sozinho. Às vezes ele ia pra cama ver um filme, eu deitava sozinho, ele falou: O que você tá vendo? Aí Aí ele eu, ficava tipo. eu quero ficar Mas ele sozinho. não falava que Não queria Mas ficar eu não falava. podia sozinho. falar. Hoje Hoje é você tipo, consegue Foi falar. lá na pandemia. hoje a Lana consegue chegar para mim e falar, amor, eu quero ficar um mês sozinho, vou alugar a casa. E eu consigo, por exemplo, eu fui fazer o caminho de Cora Coralina, que é uma Uhum. peregrinação. Eu falei assim, Lana, eu vou te convidar só por protocolo, tá? Mas eu não quero que você vá. Você gostaria de ir para o caminho? Ela, não, que ótimo. Mas eu falei o que eu penso. E não aconteceu Eu nada. falei, e não teve treta. Não tem que ficar discutindo. Gente, que relacionamento maravilhoso, cara. É Chegar enorme nesse que eu nível tinha. foi difícil. É. Porque ele não verbalizava. E como ele conseguiu comunicar? Porque ele não conseguiu falar.
Porque tá. quando Tem tava a rolando carta. isso, eu buguei muito. Eu não consigo conversar com você, sendo que nem eu estou conseguindo interpretar o que eu estou pensando. Eu preciso interpretar o que eu estou pensando para falar para você. Mas ela numa conversa comigo, falou, mas eu não sei o que falar. A gente dormiu meio brigado esse dia. É. E aí, no dia seguinte, o Richard acordou extremamente cedo. O Richard já não tava lá na cama. Eu falei, acordou cedo, beleza. Fundo da casa, onde ficava o nosso computador, uma mesa de trabalho. E tinha o meu caderninho aberto com uma carta. Ela não rasga a página. Não, essa página tem que ficar aqui. Estava aqui um caderninho com texto Se do comunicou Richard. todo por carta. Por carta. Só que aí, no final, o que ele fala? Te amo muito, tudo mais, o que, mas estou precisando de um tempo sozinho. O que você pensa com isso? Que ele tá terminando. Pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei. Eu te amo, mas nada de bom vai vir depois disso, né? Preciso de um Você não tempo termina com sozinho. a pessoa falando que ama ela. Termina sim. Termina. Péssimo exemplo. Você termina, você tem que falar, olha, eu não gosto de você, por isso estou terminando. Mas nem todo término é por falta de amor. Nem todo término é falta de amor. E aí, ele não estava na casa. Ele tinha saído sem o celular e foi sei lá pra onde ele foi. Aí só que eu ficava pensando, pô, mas ele terminou comigo, como é que vai funcionar? A gente pede outro chalé pra abrirem pra gente, que aí ele fica em um, eu fico no outro, a gente reveza quando vai lá no churrasco com a família. Então, mas você tá terminando comigo, eu não tô terminando com você. Mas você falou que me ama mais, quer ficar sozinho, porra. Aí você falou, não, era só meia hora pra eu jogar videogame. Era tipo isso. Foi o que ele falou. O sentimento que eu tenho é que a gente saiu pra lua de mel e depois de 6 meses a gente tava 20 anos de casado. Sim. Mas aí vocês tiveram a gente pulou a etapa. Se não tivesse uma pandemia, talvez a gente ia demorar 6, 7 anos para chegar ao ponto que a gente tem hoje para resolver a situação. A maturidade no relacionamento que a gente tem. Que foi muito que a gente pulou. Né? E assim, a gente não tinha pra onde correr. Eu falo, tá, eu vou pra onde? Eu não tenho como voltar pra São Paulo. Eu não tenho como sair daqui, tá tudo fechado. Tipo, ou a gente resolve, ou a gente resolve. Exatamente. Passaram essa fase difícil, se conhecer. Foi o plano JK, 50 anos em 5. Exatamente. Eu quero saber como que vocês lidam com esse relacionamento, assim. Vocês falaram muito aí de individualidade, cada um tem seus projetos. E como que funciona? Como que é esse combinado? Uma hora eu quero viajar para tal lugar, igual você fez, né? O caminho de Cora. Foi sozinho, a Alana não foi, ficou na Bahia, né? Falam de certas coisas. Primeiro, dinheiro, né? Porque ninguém acredita que pode viajar, assim, não sem dinheiro nenhum, mas com pouco dinheiro. Realmente é com pouco dinheiro. Se você puder falar aí brevemente, eu sigo lá o seu Instagram, elas viajam sozinhas, né? E aí, é possível viajar sozinha? I never made it, but I know